Fala, galera. Tudo tranquilo? Se liga só, você já viu essa sigla DAO por aí na internet, né? DAO, sei lá, me dá uma vibe meio esquisita, tipo nome de organização secreta, filme de espionagem, sabe? Mas, falando sério agora, se você tá ligado em Web3, criptomoedas, ou sei lá, só quer entender como as coisas estão mudando na internet, essa parada de DAO é importante pra caramba, mas relaxa, a gente sabe que você não quer virar especialista da noite pro dia, né? A ideia aqui é te dar um panorama geral sem te afogar em informação. Isso aí. Hoje vamos mergulhar de cabeça no mundo das DAOs, as famosas organizações autônomas descentralizadas. É tipo uma mudança radical na forma como grupos se organizam e tomam decisões, principalmente nesse universo da Web3 que está bombando. A missão aqui é desmistificar esse negócio de DAO para você. A gente quer que você saia daqui sabendo o que é, como funciona na prática, as vantagens, as desvantagens, tudo. Para isso, a gente deu uma olhada em vários materiais. Vídeos explicativos com analogias massa, artigos que explicam tudo tintim por tintim, exemplos de DAOs que estão fazendo sucesso por aí, até um guia para você participar se quiser. Pau de bola. Então vamos começar do básico. O que diabos é uma DAO? Se a gente destrinchar o nome, já dá para ter uma ideia, né? Organização autônoma descentralizada. Imagina uma estrutura digital, um conjunto de regras que funciona online, que consegue se autogerenciar, tomar decisões sem precisar de um chefe, um CEO ou uma da chuva. Exato. As decisões dentro de uma DAO são tomadas pela comunidade através de votações. E geralmente para votar você usa uns tokens específicos, os tokens de governança. E a mágica toda acontece por trás dos panos com os smart contracts, que são tipo contratos inteligentes programados na blockchain. Eles garantem que as regras sejam cumpridas e as decisões sejam executadas. E o mais legal é que tudo fica registrado na blockchain, transparente, para qualquer um ver e auditar. Para ilustrar essa ideia, vamos usar uma analogia que eu acho genial. Imagina uma máquina de refrigerantes, daquelas que a gente vê em qualquer lugar. Ela é automática para vender, né? Você coloca a grana, escolhe a bebida e pronto. Mas ainda precisa de alguém para repor os refrigerantes, para tirar o dinheiro, para pagar a conta de luz. Faz sentido. A máquina funciona sozinha para vender, mas não é totalmente independente. Agora, imagina se a gente conseguisse eliminar a necessidade de um humano para fazer essas coisas. É aí que entra os smart contracts. Eles são códigos que, mapeiam todas as ações que antes precisavam de uma pessoa. Repor o estoque, pagar as contas, tudo programado no código. Sacou? A transição para uma DAO é meio que tirar o humano da jogada no dia a dia. Em vez de um CEO ou um conselho de administração, a DAO se autogoverna através do código. É isso aí. O poder de decisão não fica centralizado em poucas pessoas, mas distribuído entre todos que possuem os tokens de governança. Quanto mais tokens você tem, mais peso tem o seu voto. E esses tokens não servem só para votar, não. Eles podem ter valor de mercado, tipo, você pode comprar e vender. E dependendo da DAO, eles te dão outras vantagens dentro do projeto. Você pode, por exemplo, usar os tokens para propor melhorias, para votar em novos desenvolvedores, para decidir os rumos da DAO. E todas as interações dentro da DAO, todas as decisões possíveis são definidas pelo código e controladas por quem tem os tokens. Legal. Agora que a gente já entendeu o que é uma DAO, vamos ver como essa máquina funciona na prática. Quais são os mecanismos, as engrenagens? Beleza, a gente pode destacar 3 pilares que sustentam uma DAO. O primeiro, como já falamos, são os smart contracts. Esses são o coração da DAO, definem as regras, como as propostas são feitas, como os votos são contados, como o dinheiro da DAO é usado. E uma vez que esses contratos são implantados na blockchain, eles meio que têm vida própria. Ninguém pode simplesmente mudar as regras do jogo de uma hora para outra. Essa imutabilidade é fundamental para garantir a confiança e a segurança da DAO. E essa blockchain é tipo um livro-razão gigante, público e imutável, onde todas as transações e decisões da DAO ficam registradas para sempre. Exato. O segundo pilar são os tokens de governança. Eles te dão o direito de participar das decisões da DAO. Com eles, você vota em propostas, influencia o futuro do projeto, define como o dinheiro da DAO é usado. E o terceiro pilar é o sistema de votação on-chain. Cada proposta, cada voto, tudo fica registrado na blockchain. É tudo transparente, auditável, ninguém consegue manipular os resultados. E como a DAO nasce? Primeiro, a galera que está criando a DAO escreve os smart contracts, definindo todas as regras. Depois, distribui os tokens de governança para a comunidade, seja vendendo, dando como recompensa, tem várias formas. E por último, a DAO é lançada na blockchain. A partir daí, quem manda são os donos dos tokens. Voltando na analogia da máquina de refrigerantes, é como se a comunidade, através dos tokens, tivesse programado a máquina para funcionar sozinha, sem precisar de um humano para tomar decisões. Perfeito. E como funciona a criação de propostas e a votação? Qualquer um que tem uma certa quantidade de tokens pode fazer uma proposta. Aí a comunidade vota e se a proposta atingir a maioria dos votos, ela é aprovada e executada automaticamente pelos smart contracts.
E as DAOs também facilitam a troca de dinheiro, né? Seja para investimento, doações, empréstimos, tudo isso pode acontecer de forma mais direta, sem intermediários. Agora que já vimos o que e o como, vamos falar do porquê. Quais as vantagens de uma DAO? Por que esse modelo está fazendo tanto sucesso? Bom, para começar, as DAOs estão totalmente alinhadas com a filosofia da Web3. Descentralização, transparência, poder para a comunidade. É tipo, não tem mais aquela figura do chefão que controla tudo? Quem decide são os membros da DAO através dos seus votos. E a transparência é sensacional. Tudo fica registrado na blockchain para qualquer um ver. Outra coisa legal é que os incentivos ficam mais alinhados. A galera que participa da DAO geralmente está investida no sucesso dela porque os tokens, se a DAO vai bem, todo mundo se beneficia. E como as DAOs são baseadas em código e decisões da comunidade, elas tendem a ser mais confiáveis, né? Não dependem de uma única pessoa para funcionar. Exato. E uma DAO não pode ser simplesmente desligada por alguém. Para isso acontecer, a maioria da comunidade precisa votar a favor. E muitas DAOs são open source, ou seja, o código é aberto. Isso significa que qualquer um pode dar sugestões, encontrar falhas, até ajudar a desenvolver a DAO. E essa falta de hierarquia rígida é massa, né? As boas ideias podem vir de qualquer lugar. Mas nem tudo são flores, né? Quais são os desafios que as DAOs enfrentam? Um dos principais é a lentidão para tomar decisões. Como tudo precisa ser discutido e votado pela comunidade, às vezes o processo pode ser um pouco lento. E tem o risco de ter gente votando sem entender direito as propostas, né? Ou gente que simplesmente não participa das votações. E a segurança também é uma preocupação constante. Se tiver alguma falha no código dos smart contracts, hackers podem explorar isso e causar grandes prejuízos. E a parte legal ainda é um problema, né? Como as DAOs não têm uma estrutura jurídica definida, fica difícil saber como lidar com questões de responsabilidade e regulamentação. Teve até um artigo do MIT Technology Review que questionava se é seguro deixar decisões financeiras importantes nas mãos da comunidade. Eles argumentavam que a maioria nem sempre tem o conhecimento necessário para tomar decisões financeiras complexas. E o fato da DAO ser open source, que a gente viu como uma vantagem, também pode ser um risco, né? Hackers podem analisar o código para encontrar vulnerabilidades. É tipo, a segurança precisa ser levada muito a sério nesse mundo das DAOs. Falando um pouco de história, a gente pode dizer que o Bitcoin foi um precursor das DAOs, né? Apesar de não ser exatamente uma DAO, ele já tinha um sistema descentralizado e um conjunto de regras pré-definidas. Verdade. E o Ethereum, com a introdução dos smart contracts, deu um salto gigante nesse conceito, abrindo caminho para a criação de DAOs mais complexas e com mais funcionalidades. E aí surgiu o DAO lá em 2016, um projeto ambicioso que arrecadou mais de 150 milhões de dólares em financiamento coletivo. Só que, infelizmente, o código tinha uma falha de segurança e um hacker roubou mais de 50 milhões de dólares em Ether. Foi um baque para a comunidade cripto na época, né? Mas serviu de aprendizado para a importância da segurança nas DAOs. Com certeza. E apesar desse episódio, o conceito de DAO continuou evoluindo e hoje a gente vê DAOs de sucesso em diversas áreas. Tem umas DAOs de protocolo, como a MakerDAO, que gerencia o stablecoin DAI, a Uniswap DAO, que cuida da Uniswap, a Aave DAO, que gerencia o protocolo de empréstimos Aave. Temos DAOs de financiamento, como a Bitcoin DAO, que apoia projetos open source, a Moloch DAO, que também foca em financiar projetos open source. Tem os DAOs de colecionadores, como a Flamingo DAO, que investe em NFTs, as DAOs sociais, como a Friends with Benefits, que é uma comunidade exclusiva, e a Cabin DAO. Tem as DAOs de investimento, como a DAO e a Metacartel Ventures, e muitas outras DAOs, como Dash, Digis Global, BitShares, Aragon, Kyber Network, Curve DAO, Balancer, Yearn Finance. O universo das DAOs é bem amplo e diversificado. E aí, para quem ficou interessado em participar de uma DAO, como faz? É simples. Primeiro, escolha uma DAO que te interesse. Tem DAOs para tudo quanto é gosto. Segundo, você precisa ter uma carteira Web3, tipo MetaMask, Phantom ou Brave Wallet. É lá que você vai guardar seus tokens e interagir com a DAO. Terceiro, compre os tokens de governança da DAO que você escolheu. Você pode comprar em corretoras centralizadas, como Binance ou OKX, ou em corretoras descentralizadas, como a Uniswap ou o Mint. Quarto, conecte sua carteira ao sistema de governança da DAO. Cada DAO usa uma plataforma diferente, como Snapshot, Tally, Discourse, Commonwealth. Quinto, participe das votações e, se puder, proponha suas próprias ideias. E sexto, participe ativamente da comunidade da DAO, entre no Discord, interaja com outros membros, participe de eventos. E lembre-se da dica de ouro. Antes de entrar em uma DAO, pesquise bastante, veja se ela é confiável, se tem atividade real, se os votos têm impacto, se o tesouro é transparente. O futuro das DAOs parece promissor, né? Com certeza. Elas têm o potencial de revolucionar a forma como as organizações funcionam. E você, o que acha? Quais organizações ou comunidades poderiam se beneficiar de uma estrutura como a de uma DAO? É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho no mundo das DAOs. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E aí, curtiu o papo sobre DAOs? Sim, deixa aquele like maroto pra dar um up no canal, fechou.
Ah, e não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos. A gente se vê por aqui. Um abraço e até a próxima.